Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. É isso aí. Então tá. Até agora, nenhuma pergunta significativa, a não ser o Marcelo perguntando aí qual foi a minha impressão a respeito dos debates. Eu esperava que rendesse mais e fosse mais produtivo, tá, Marcelo? Infelizmente, eu acho que eu não fui tão bem como eu gostaria, mas acredito que a grande maioria das pessoas que chegarem a ver o conteúdo dos debates vão gostar daquilo que foi falado. No debate sobre Romanos 9, o meu interlocutor, muito educado, muito gentil, super gente boa. Eu tive o prazer de conversar com ele um pouco antes da gente começar o debate. E, infelizmente, uma hora e meia, não é suficiente para a gente poder explorar a fundo o texto em si, né? Mas os pressupostos já são conhecidos e, obviamente, eu iria defender uma interpretação diferente daquilo que os calvinistas pensam sobre o que Paulo está dizendo em Romanos 9. E eu tentei demonstrar isso no pouco tempo que eu tive, usando outros textos de Romanos 9 para mostrar que o capítulo 9 ele faz parte de um todo. E ele é apenas um dos capítulos de 16 capítulos que o livro de Romanos tem. E ao longo de todo o livro, Paulo vem falando sempre a mesma coisa, demonstrando que Deus retribui de acordo com as obras e que Deus não é injusto e que ele pune, mas não é sem motivo, mas sempre de acordo com a reação do homem para com a sua palavra. Que é por isso que logo no começo do capítulo 1, ele já vai dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. E aí vem 3 versículos que demonstram consequências dessa rejeição humana, dessa dureza do coração humano, como é que Deus trata, como é que Deus lida, o que é que Deus faz. E isso vai se repetir ao longo de todos os capítulos de Romanos. Então, o meu objetivo ali era demonstrar que o capítulo 9 ele não poderia ser contraditório ao que Paulo já dizia ao longo de todo o livro. E até mesmo sobre a questão que é tratada em Romanos 9, o assunto e o tema não é o que normalmente os calvinistas pensam que Paulo estivesse falando. E embora a gente não tenha tido tempo para poder mergulhar profundamente no assunto, no texto e tudo mais, eu acredito que as coisas que foram ditas foram suficientes para inspirar, para incentivar as pessoas a estudarem com um pouco mais de atenção, observando o que é que ele realmente diz e não o que as pessoas pensam que ele deveria dizer, né? As pessoas pegam as frases ali soltas de Paulo, já com os seus conceitos pré-estabelecidos, pensam que os textos de Paulo corroboram o pensamento que eles têm de acordo com a sua visão teológica, e aí eles usam as frases de Paulo para confirmar o que eles pensam, para confirmar o que eles creem, para confirmar a teologia que eles abraçaram. Mas quando nós deixamos Paulo explicar Paulo, Romanos explicar Romano, o Novo Testamento explicar o Novo Testamento, o texto explicar o texto, não tem como a gente enxergar a visão calvinista dentro do Novo Testamento, ou dentro do livro de Romanos, ou dentro do capítulo 9. Em momento nenhum, Paulo chega a falar sobre o conceito de salvação ou de predestinação criado artificialmente pela teologia agostiniana, que depois se transformou no que nós conhecemos como calvinismo. Não tem nem por onde você chegar nessa conclusão. Na verdade, o objetivo de Paulo ao escrever o capítulo 9 de Romanos é mostrar que não há um povo especial, supostamente privilegiado, eleito para ser salvo, de cuja salvação não se possa fugir. Ele, pelo contrário, usa o capítulo 9 para desfazer esse conceito equivocado que alguns judeus tinham na época. O pensamento de povo eleito, né, aqueles que supostamente teriam sido destinados para estar numa casta da sorte, eram os judeus. Eles é quem abraçavam naquela época este conceito equivocado, que não é bíblico. Mas Paulo, para tentar mostrar que esse pensamento é errado, então ele vai desenvolvendo todo o argumento ao longo de Romanos, e no capítulo 9 é o ápice da sua argumentação contra a ideia de que exista algum povo que seja predestinado para ser salvo, de cuja salvação não se possa fugir. Então ele mostra ali que isso não é verdade. Como os judeus eram, basicamente na época de Paulo, o ícone deste conceito, né, de predestinação fatalista, determinista, que nunca foi bíblica. Então Paulo trata com eles falando sobre esse assunto, mostrando que as coisas não são assim. E
por ironia do destino, né, através da influência maniqueísta que estava presente na cabeça de Agostinho, ele enxergou ali a suposta dualidade da existência, a suposta dupla predestinação que ele inventou dentro do cristianismo, que também foi defendida por Calvino e até hoje é propagada nos círculos cristãos. É um pensamento estranho à teologia cristã, à teologia de Paulo, ao livro de Romanos, ao capítulo 9, mas as pessoas infelizmente já foram programadas, né? Elas foram treinadas e doutrinadas a enxergar o texto num determinado viés. Então, quando o povo lê as frases de Paulo em Romanos 9, eles não conseguem sair dessa caixinha teológica na qual eles foram colocados desde quando passaram a ser doutrinados pelo pensamento maniqueísta de João Calvino. Na verdade, oriundo de Agostinho, mas propagado e perpetuado através de Calvino e dos outros proponentes do pensamento calvinista, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.